Vamos lá então, pessoal, para continuando aqui as nossas aulas sobre o capítulo 5 de DNA e cromossomos, né? A gente vai ver agora a estrutura dos cromossomos eucariótipos, que é dividida em duas partes. Primeiro a gente vai ver o empacotamento dos cromossomos, né? E depois a gente vai ver o cariótipo, tá ok? E como os genes estão distribuídos no cariótipo. Então vamos para o empacotamento. Veja, do lado esquerdo aqui, nós temos uma sequência de base nitrogenada, está marcado com um marcador de texto as partes das sequências do código genético que codificam o gene. E os que não estão marcados são sequências que não codificam genes, não fazem transcrição e tradução. Então, nós temos aqui três fragmentos de três genes. Né? Esse aqui transcreve, esse não, esse transcreve, esse não, esse transcreve, esse não. Embora essa imagem traga essa ideia do gene que expressa, do gene que expressa, toda essa sequência de base nitrogenada, do DNA que é muito grande, ela precisa ser compactada em o quê? Em um cromossomo. Ó. Aqui você tem um cromossomo condensado, né? Pronto para entrar em mitose, para entrar em divisão celular. Então, o que a gente vai estudar hoje é como que esse material genético é compactado, né, na estrutura do cromossomo. A primeira coisa é sobre a importância dessa compactação. Veja, aqui você tem um núcleo interfásico em que o cromossomo não está compactado. Né? Você tem a chamada cromatina ou cromossomo interfásico. Os dois nomes são sinônimos. Cromatina é sinônimo de cromossomo interfásico. Por quê? Porque durante a intérfase, nessa fase aqui, os cromossomos estão descondensados, né? O cromatina está descondensado. Como ela está descondensada, você, quando olha para o núcleo no microscópio óptico, você vê ele todo como se fosse um emaranhado só. Né? Aqui é já durante a mitose, aqui você já está compactado, aqui é um cromossomo, aqui é outro cromossomo, né? E aqui está na anáfase, separando, né, os cromossomos. Esse cromossomo aqui foi separado desse aqui. Né? Então você tem aqui os pares de cromossomos sendo separados na anáfase. Veja, você só consegue separar esse material porque está condensado. Se você tentasse separar nessa fase, que não está condensado, você romperia os cromossomos e provocaria uma série de problemas durante a expressão dos genes desses cromossomos. Né? Então, a ideia de se compactar está relacionada diretamente, né, para evitar o excesso de mutação que poderia acontecer por excesso de crossing over, quando você rompesse muitos cromossomos ao tentar separá-los, e também, né, o fato de o DNA sofrer pouco crossing over, o crossing over na medida correta, permite que nós temos uma certa variabilidade genética. Né? Por isso, ele permite uma ausência total de variabilidade, o que nos tornaria muito vulneráveis. Imagina se todos fôssemos idênticos, né? E não tivéssemos variabilidade. Quando tivesse uma epidemia, todos seriam afetados igualmente. Né? Mas a gente sabe que numa epidemia global, a nossa espécie, as pessoas reagem de forma diferente. Por quê? Porque existe crossing over, porque existe variabilidade. Então, a ideia da compactação, ela protegeu a nossa espécie no processo seletivo, no processo de evolução, no processo resistindo às pressões seletivas do processo evolutivo. Como? Oferecendo dois elementos, evitando tanto o excesso de mutações quanto a total falta delas, né? Permitindo que nós temos uma mutação na quantidade correta, porque mutação em excesso não é bom. A maior parte das vezes, quando você tem muita mutação, você tem morte, câncer, uma série de problemas. Por outro lado, a ausência de mutação também deixa vulnerável. Então, para que uma espécie sobreviva, foi muito importante que houvesse a compactação dos cromossomos. Bom, aqui é só para ter uma ideia da dimensão. Né? Você tem 2 metros de DNA dentro de um núcleo que fica entre 5 e 8 micrômetros de diâmetro. Né? E você vai ter que compactar esses 2 metros de DNA dentro desse núcleo que tem no máximo 8 micrômetros de diâmetro. Né? Seria equivalente a você pegar 40 quilômetros de um fio, 40 quilômetros de um fio, e enrolar ele até ele ficar do tamanho de uma bola de tênis. E tudo isso em poucos minutos, ou seja, em muito pouco tempo. Né? Então, isso aqui é um espetáculo da natureza, entender um processo tão bem elaborado e permitir entender que ele ocorra de forma tão rápida. Né? É o objetivo da nossa aula de hoje. A gente vai entender como que essa compactação acontece. Né?
Então, você tem o DNA, né, que a gente chama de cromatina ou cromossomo interfásico, quando ele está na célula, no núcleo da célula, e a célula está na fase de intérfase, né? Quando ele vai para começar a sua fase de divisão celular, ele sofre um empacotamento, e aí ele recebe o nome então de cromossomo, né? Quando está na intérfase, cromatina, né? Quando ele está descondensado, é cromatina ou cromossomo interfásico. Quando ele está condensado, ele recebe o nome de cromossomo. Então ele salta de cromatina para cromossomo devido ao seu empacotamento do DNA. Certo? E quem é o responsável por esse empacotamento? O responsável principal são os nucleossomos. Por quê? Porque, embora a gente tenha estudado o DNA até agora, na verdade a gente sabe que ele não existe sozinho. Tem mais personagens nessa história. O que a gente chama de cromatina ou cromossomo, na verdade, é o nosso DNA representado aqui ó, por essa fita cor ocre, né? Essa fita aqui, que eu estou passando o mouse na frente, mais outros personagens, que são proteínas de duas classes, as proteínas histonas e as proteínas não histonas. As proteínas histonas estão representadas aqui em amarelo, formando esses círculos, né, onde elas têm o DNA em volta delas, tá vendo? Formam o DNA em volta delas. E essa porção de proteínas chamada histonas, com o DNA em volta dela, é que recebe o nome de nucleossomo. Então você tem um nucleossomo aqui, outro aqui, outro aqui. Então você tem proteínas histonas formando os nucleossomos. As proteínas histonas estão associadas à função do empacotamento. Então, elas são as responsáveis pelo processo de condensação do cromossomo, de empacotamento do DNA. As demais proteínas, que são coloridas e que você vê ela aqui em volta dos nucleossomos, né, ou nas demais extensões do DNA onde não tem nucleossomo, essas estão associadas com o processo de expressão gênica. Expressão gênica é um gene, para ele ser transcrito e traduzido, né, e formar uma proteína, ele precisa passar por certos controles. E esse controle é feito por essas proteínas aqui. São elas que mandam na casa. Elas que dizem, pode expressar, não pode expressar. Isso aí é assunto nosso mais para o futuro. Né? Nas próximas aulas a gente vai estudar melhor esse controle da expressão gênica. Mas por enquanto a gente já sabe que o DNA não está sozinho. Ele tem as proteínas histonas, com elas formando o chamado nucleossomo, e esse nucleossomo, né, é responsável pelo processo de condensação, né, para o processo de fazer com que a cromatina se condense e transforme em um cromossomo, certo? As proteínas não histonas vai ser assunto futuro nosso, ok? Aqui nós estamos mostrando a cromatina, né, a chamada fita de 30 nanômetros. Quando você tem o núcleo interfásico, né, por exemplo, nessa situação aqui, se você olhar no microscópio, aqui é microscópio óptico, certo? Se a gente olhar aqui no microscópio eletrônico, a gente está vendo o quê? Uma cromatina só, separada, uma cromatina separada. Essa espessura dela daqui até aqui, está sendo representada aqui, é a representação de como é que a cromatina é formada. Um nucleossomo, outro nucleossomo, tá vendo? Os nucleossomos estão embaralhando, estão condensando, né? Condensando a cromatina. Ué, professor, mas quando condensa não é cromossomo? Nesse caso aqui, embora já tenha condensado, é o que a gente tem de menor grau de condensação em condições naturais. Veja, esse filamento que vocês estão vendo aqui, é chamado de cromatina, né, de núcleo interfásico. Aqui, ó, nessa fase, naturalmente, ela está desse jeito. Ué, mas desse jeito ela já é um pouco condensada? Exatamente. Esse é o mínimo que ela tem de descondensação natural. Né? É o momento que ela está mais fina, certo? É o momento da intérfase. E nesse momento ela é chamada de filamento de 30 nanômetros. Por quê? Porque tem 30 nanômetros de espessura. Daqui até aqui são 30 nanômetros. Lembrando que o nanômetro formado por... você precisa de 1000 deles para formar 1 micrômetro, né? Que por sua vez precisa de 1000 para formar 1 milímetro, que precisa de 1000 para formar 1 metro. Então, aqui você tem um filamento, né, que você não consegue ver nem no microscópio óptico, porque o microscópio óptico você consegue ver os micrômetros. Para ver nanômetro, você precisa ir para o microscópio eletrônico. Então, aqui, ó, uma fibra de 30 nanômetros no microscópio eletrônico é a chamada cromatina. Ué, professor, e essa aqui de 11 nanômetros, está esticadinha, que dá para ver certinho. Ó, isso aqui é um nucleossomo, outro nucleossomo. Ó, olha o desenho representando um nucleossomo, outro nucleossomo, o DNA entre os nucleossomos, que é chamada fita de 11 nanômetros. Essa fita aqui só é possível
experimentalmente. Você tem um monte de reação química para desmontar isso aqui nisso aqui. Naturalmente, esse processo não acontece. Embora durante a sua formação, durante a sua constituição, né, conforme você vai formando o DNA, vai colocando as proteínas neles, eles alcançam essa condensação, mas logo eles saltam para essa. Né? Somente durante a formação delas que elas passam por essa etapa aqui. Depois que elas se tornam adultas, que está formada a cromatina, que fez a cromatina nova, o mínimo de condensação é esse. É isso aqui para mais. Para mais, professor? Para mais quanto? Olha aqui, aqui tem uma representação da condensação do cromossomo e a espessura da fita do DNA, né? Que a gente chama de empacotamento dos cromossomos ocorre em múltiplos níveis. Como assim, empacotamento em múltiplos níveis? Veja, vamos começar aqui pela dupla hélice de DNA. Se você pegar a dupla hélice de DNA sozinha, como a gente tem estudado até agora, ela vai ter 2 nanômetros de diâmetro. Quando você forma o colar de contas, né, que é, ou seja, quando você tem os nucleossomos esticados dessa forma, na forma de cromatina de 11 nanômetros, que a gente denomina colar de contas, que é esse cidadão aqui, ó. Quando ele fica desse jeito, né, porque primeiro o DNA está sozinho, depois a gente coloca a cromatina. Ao colocar, depois a gente coloca os nucleossomos. Ao colocar os nucleossomos, ele atinge 11 nanômetros. Mas rapidamente, essa estrutura fica sozinha, sem fazer força nenhuma, desse jeito aqui, naturalmente. Pela própria estrutura química das proteínas e do DNA, ele existe nessa forma. Então, aqui é o formato da fibra de 30 nanômetros. Aqui é como a cromatina existe na intérfase. Então, todas as células, ela está aqui na intérfase. Essas etapas daqui é só durante a construção da cromatina. Uma vez a cromatina amadurecida, ela vai oscilar entre esse estado aqui de 30 nanômetros e esse estado de 1.400 nanômetros, ou seja, 1,4 micrômetro, certo? Que é o que se chama de cromossomo. E entre a cromatina e o cromossomo, né, você ainda tem mais um nível intermediário aqui, que é a fibra de 700 nanômetros. Por quê? Porque isso aqui dobra sobre ele mesmo novamente, para depois dobrar sobre ele novamente 2 vezes. É como se você pegasse, por exemplo, o espiral do seu caderno. Né? Se você tirar o espiral do seu caderno, né? Imagina que isso aqui ó, é o espiral do seu caderno. Você pega o espiral do seu caderno e coloca dentro de uma mangueira. Aí você enrola essa mangueira. A hora que você enrola essa mangueira, você chega no 700 nível. Essa mangueira toda enrolada, você pode enrolar ela em torno de um prédio, de uma casa. Né? E aí você tem, então, esse nível aqui, ou seja, ele enrola sobre ele mesmo 2 vezes, por isso que são em vários níveis. Né? Ou seja, você coloca o nucleossomo com o DNA, você tem ó, 1, 2, 3, 4 níveis de condensação. Como resultado, você aumenta em 10.000 vezes, né? A condensação, ou seja, a espessura dele condensado é 10.000 vezes menor. Né? Se você esticar, descondensar, aí vai ficar com um comprimento 10.000 vezes maior. Então você tem um nível de condensação de 10.000 vezes. Então se você tivesse 10.000 metros de fio, você estaria condensando 10.000 metros, ou seja, 10 quilômetros em 1 metro. Imagina você pegar 10 quilômetros de fio e enrolar ele e formar um filamento de 1 metro com 10 quilômetros de fio. É o que é feito no seu núcleo da célula em poucos minutos, né? E o elemento principal, o responsável principal, é o nucleossomo, né? Por esse processo de condensação do cromossomo. Então, aqui, ele está mostrando primeiro como que eles fazem um processo químico para separar e identificar quais são as histonas. Vamos conhecer então as histonas que formam o nucleossomo. Olha só, você tem aqui o nucleossomo, chamado DNA de ligação. O que, que eles fazem primeiro? Né? Eles fazem aqui, ó, colocam uma nuclease. O que, que é uma nuclease? É uma enzima que quebra esse DNA aqui. Ó. Ela vai cortar esse DNA para separar somente o nucleossomo. O nucleossomo em si tem 11 nanômetros de diâmetro, são formados por proteínas histonas e DNA em volta. Eles fazem uma dissociação com alta concentração de sal, consegue separar o DNA das proteínas. Né? E essa proteína ele consegue fazer um tratamento químico para separar. Então, cerne desse, de histona, ele possui 2 proteínas chamadas histona 2A, 2 proteínas chamadas de histona 2B, duas de histonas chamadas H3, né, e de histonas chamadas H4. Então, você tem 2 representantes de cada uma das histonas. 2 representantes da histona H4, 2 representantes da histona H3, 2 representantes da histona H2B e 2 representantes da histona H2A. Né? Então, você tem H3,
H4, H2A e H2B. Então, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 proteínas, é um octâmero de proteínas, o nosso, aqui, ó, cerne octamérico. Por que está octamérico? Porque tem 8 estonas. Tem uma estona que não está aqui dentro, que é a estona chamada H1. A estona H1 ela fica logo aqui na saída e ela é um dos elementos principais responsáveis pelo processo de condensação da fibra e formação das fibras de 30 nanômetros. Né? Ela fica do lado de fora e ela vai coordenar a posição de um cerne em relação ao outro, porque ela puxa, né? Ela prende aqui a saída do DNA e ela faz esse controle. Né? Então, ela é a principal responsável pela formação da fibra de 30 nanômetros. Para quem não lembra, né, a fibra de 30 nanômetros é essa daqui. Ó. Você sai dessa etapa para essa etapa graças a quem? Graças a quem? Quem que é a responsável? A estona H1, certo? E agora, para terminar, uma imagem 3D, né, do nosso cerne. Ó. Aqui, quando você olha de frente, você vê as estonas aqui, o DNA em volta. Então, você está olhando de frente, aqui estão as estonas, e em cinza está o DNA em volta aqui, tá vendo? Então, essa imagem aqui, olhado de lado, perdão, de frente, né? Você vê aqui as estonas. Aí cada uma tem uma cor, porque cada cor representa uma estona diferente, né? E aqui, isso aqui é a cristalografia de raio-x. Eles jogam raio-x para formar essas imagens, que é uma imagem real, é uma fotografia, não é uma animação, não é um desenho, não. Né? Então, é claro que não é exatamente, está colorido, né? A hora que ele faz a disfarção de raio-x, ele não está colorido. Mas aí eles colocam um certo efeito para melhorar a imagem, mas é uma imagem real. É a estrutura verdadeira, entendeu? Embora tenha um certo nível de animação aqui, é a estrutura verdadeira, certo? Aqui tem uma cauda da estona, né? Que é um pedaço da estona que sai da estrutura do cerne. Futuramente a gente vai entender a importância disso, para regular a expressão, para regular como essas estonas compactam o DNA, para controlar a compactação do DNA, né? E outras funções a mais que agora não vamos discutir agora. Aqui, ó, você está olhando de baixo para cima, ó, de baixo para cima. Então você não vai ver esse DNA aqui, ó, você vai ver só um pedacinho de DNA e as estonas, ó. Tá aqui, ó, um DNA e outro DNA, ó, duas fitas passando, ó, uma fita, duas fitas, ó. Uma fita, duas fitas. Aí no meio e em volta as estonas. Então isso aqui é só para você ter uma noção espacialmente como é que é a estrutura de um nucleossoma. E é isso aí, pessoal.